Então agora eu vou falar um pouco do realismo. Então, o realismo ele surgiu durante a Segunda Revolução Industrial, que foi uma época que os produtos eles eram padronizados. Então as indústrias elas produziam uma grande quantidade de produtos, sendo todos eles iguaizinhos. Então a indústria da Ford, tanto é que o nome do modelo produtivo era Fordismo. Então a indústria Ford, ela produzia vários carros, sendo que todos eram iguaizinhos uns aos outros. Então era uma enorme quantidade de produtos padronizados. E essa ideia da padronização foi transferida para o proletariado. Então, da mesma forma como os produtos produzidos eram iguaizinhos, eram padronizados, eles começaram a enxergar os trabalhadores, que a gente chama de proletariado, como uma massa. Então, eles enxergavam como uma coisa só, a massa de trabalhadores. Eles não levavam em consideração a individualidade de cada trabalhador. E era um período de avanço da ciência também, com as teorias científicas de Darwin e tudo mais. Então, assim, o realismo ele foi uma escola literária que ele focava muito nessa questão da sociedade como um todo, da massa. Então, não vai ser uma escola literária que ela vai analisar o sofrimento do eu lírico por causa da amada, ou o eu lírico enaltecendo a natureza. Não, ele vai focar muito na questão social. Então, ele vai analisar a sociedade a partir de uma nova perspectiva, e ele vai, por exemplo, pegar um casal de personagens e vai contar a história desse casal de personagens, do que está acontecendo, e vai ter meio que uma lição que vai ser como um caráter que pudesse definir a sociedade. Como, por exemplo, eles escolhem alguns personagens, e são personagens muito complexos. Então, o narrador ele vai fazer uma análise psicológica desses personagens e vai conseguir mostrar como que a relação daquele casal seja uma relação, por exemplo, em que o casal, o cara traía a mulher. Né? Ele vai conseguir, através da análise desse casal, falar sobre uma sociedade inteira. Falar sobre como essa questão da traição ela se aplica à sociedade. Então ele vai pegar um microcosmos e vai traduzir para um macrocosmos. É como se ele pudesse falar, olha, vou pegar esse casal como exemplo, mas todos os casais são assim. Na sociedade, todo casal trai. Estou dando um exemplo. Então, ele vai falar da individualidade dos personagens em relação às massas. Ele nunca vai se preocupar só em retratar o que o personagem está sentindo, e sim como que ele pode explicar um caráter geral da sociedade, analisando só aqueles personagens. Então, eles fazem uma análise psicológica e analisam a individualidade daquele casal, daqueles personagens, em relação à massa, em relação à sociedade como um todo. E eles têm uma menor preocupação com o belo artístico, né? Já que eles querem representar a realidade, esse é o foco principal deles, eles não vão se preocupar muito em fazer textos que sejam esteticamente belos, ou arte como um todo bela, porque assim, todo o projeto literário, ele também é traduzido para pinturas, para esculturas e tal. E se a gente for analisar as pinturas realistas, elas têm uma preocupação em representar a realidade, em representar as relações sociais, representar representa até alguma crítica social de vez em quando, nunca explícita, sim uma crítica social que o leitor tem que conseguir discernir. E nas obras de arte, então, eles não se preocupam em retratar, por exemplo, o rosto dos personagens, eles não se preocupam em dar um nome para as pessoas na arte, porque tem um valor para... O objetivo deles principal é representar a sociedade, não representar a individualidade de cada pessoa. E o realismo também apresenta a questão dos valores morais. Então eles vão analisar os valores morais de um personagem e o leitor, a partir daquela análise, ele vai ver se o personagem está cumprindo o valor moral dele ou não. Mas uma coisa muito importante do realismo é que eles tratam os indivíduos como se eles fossem hipócritas. Então assim, eles têm os valores morais, ou pelo menos têm os valores morais que eles deveriam seguir, porque são os valores morais aceitados pela sociedade. E eles não vão cumprir esses valores morais, então eles vão trair, eles vão agir de uma forma incorreta e tudo mais. E o principal escritor realista foi Machado de Assis. Aí eu coloquei aqui um trecho da obra Dom Casmurro, do Machado de Assis. Então vou ler. Enfim chegou a hora da encomendação e da partida. Sancho quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, queria vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral.
No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Então, assim, analisando esse trecho, a gente vê que o narrador, ele quer passar uma ideia para o leitor. Então, ele não vai falar, o narrador não vai falar o que está acontecendo na cena, ele vai descrevê-la, só que a partir da escrita dele, ele vai querer dar a entender alguma coisa. Então, nesse caso, ele o leitor vai vai do que está acontecendo ali. Por exemplo, quando ele fala, Capitu, ela vencia a si mesma, dá a entender que ela era uma pessoa dissimulada. Aí a gente pode perceber também que o Bento, ele chorou pouco, mas por outro lado, a gente tem a situação da Capitu, que quando ela se viu livre do olhar de todos, ela parece se despedir de seu amado. Então, assim, é um narrador que a gente não pode confiar, porque ele está descrevendo a cena, só que ao mesmo tempo que ele está descrevendo a cena, ele é um narrador que ele é onisciente, só que às vezes ele entra para fazer uma análise psicológica do personagem, o que o personagem está sentindo. Então, ele vai analisar, o narrador vai descrever o que o personagem está sentindo, o que não necessariamente é o que está acontecendo. Por isso a gente tem sempre que questionar o narrador. A gente não pode confiar nele e a gente não pode confiar na nossa leitura. A gente tem que sempre tentar analisar a cena de uma perspectiva externa. Já que ele está analisando sempre o que aquele personagem está achando, que muitas vezes não é o que acontece na verdade. Como, por exemplo, nessa obra Dom Casmurro, do Machado de Assis, tem toda uma questão, uma dúvida, se a Capitu, ela traiu ou não o Bentinho. Não nessa cena, mas tipo, na obra como um todo. Porque o Bentinho falava que ele foi traído pela Capitu e tudo mais. Só que, se a gente analisar bem, o narrador, o tempo inteiro, ao mesmo tempo que ele está sendo onisciente na obra, ele está dando a entender que ela está traindo, porque ele analisa a partir da visão do Bentinho. Então o Bentinho ele pode ser completamente dissimulado e tá achando isso, acha que ela tá traindo ele, quando na verdade ela não tá. Então o narrador que a gente não pode confiar nele, não pode tomar a palavra dele como verdade. Agora o naturalismo. O naturalismo, ele tá dentro do realismo e ele surgiu um pouquinho depois. Ele surgiu no contexto histórico do cientificismo europeu, então essa época que estava tendo avanço na ciência, que o Darwin ele falava muito sobre suas teorias de seleção natural e tudo mais, então vai ter esse foco na ciência. As principais características dos textos naturalistas são, eles vão aplicar a ciência para entender uma sociedade, então eles vão, para entender a sociedade, eles vão aplicar alguma teoria científica e eles vão querer provar como essa teoria científica ela consegue falar da sociedade como um todo. Tem a questão da animalização dos seres humanos. Então, os seres humanos, eles não são vistos mais como seres racionais. São seres em que os seus instintos, muitas vezes, eles ultrapassam a racionalidade e levam eles, os seres humanos, a cometer loucuras. E eles são movidos por desejos, tanto desejos sexuais, como os desejos mais íntimos deles e tudo mais. Então, os animais, os seres humanos são vistos muito mais como animais do que como seres humanos. Então, assim, são seres racionais. Só que numa crise de raiva, esses instintos dele vão superar a racionalidade. O protagonista dos textos naturalistas são o proletariado, já que eles são vistos como uma massa, eles são desumanizados, já que o naturalismo e o realismo, eles não se preocupam muito com a individualidade da situação, da pessoa, eles se preocupam em traduzir e entender a massa, a massificação. Então, como o naturalismo ele não quer essa individualidade, ele vai tratar do proletariado como uma massa. Então, ele vai analisar um trabalhador, querendo explicar a realidade de todos eles à sua volta a partir da análise daquele trabalhador. Aí tem uma questão que é o determinismo, que ele trata o homem como um produto do meio, da raça e do momento. Então, assim, ele fala, essa pessoa é de tal forma porque ela nasceu em tal meio, porque ela é dessa raça e porque ela nasceu em tal momento. Então isso é um olhar determinista, como se essa pessoa fosse um produto do meio que ela vive, da sua herança cultural, da sua herança biológica. Então, tipo, essa pessoa, ela é assim, ela tem essa personalidade, mas isso é porque ela viveu nesse contexto histórico, porque ela passou por isso, porque ela é dessa raça e tudo mais. O narrador, ele é um narrador onisciente, com o objetivo de garantir uma impassividade no texto, e os textos são descritivos, para o leitor poder ter umas conclusões próprias. Então, assim, os textos naturalistas, eles são muito descritivos, eles descrevem muito a cena, e o narrador, ele nunca vai ser um narrador personagem, vai ser sempre um narrador onisciente, para poder fazer com que o leitor
não seja induzido a nada, a pensar alguma coisa. Ele quer que o leitor tire as próprias conclusões do que está acontecendo ali, tire as próprias conclusões do caráter dos personagens e tudo mais. Só que tem uma coisa chamada literatura de tese, que é basicamente, eles querem analisar, a partir da análise de um personagem, eles conseguem generalizar a sociedade inteira. Então, basicamente, o narrador, ele induz algo na escrita dele para o leitor tentar tomar aquilo que está acontecendo com aquele personagem como uma verdade para a sociedade inteira. E é uma realidade desconfortável, muito crua. Então, assim, é clássico os textos naturalistas, eles apresentarem uma visão que seja esquisita aos nossos olhos, que a gente veja como uma coisa muito animalesca, uma coisa muito desconfortável de se ler. E o principal escritor naturalista foi o Aloysio de Azevedo. Aí aqui eu tenho um trecho do livro Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que foi um naturalista brasileiro, e eu vou ler e depois analisar. Marcas de lona suspensas em varais de ferro, umas sobre as outras, encardidas com panos de cozinha, oscilavam à luz moribunda e macilenta das lanternas. Imagine-se o porão do navio mercante carregado de miséria. No intervalo das peças, na meia escuridão dos recôncavos, moviam-se corpos seminus, indistintos. Respirava-se um odor nauseabundo de cárcere. Um cheiro acre de suor humano diluído em urina e alcatrão. Negros de boca aberta roncavam profundamente, contorcendo-se na inconsciência do sono. Então a gente pode ver aqui que o narrador, ele não é personagem. Ele não tá falando, eu vi uma luz moribunda. Não. Ele tá narrando o que tá acontecendo na cena, com o objetivo de garantir uma impessoalidade. Então o narrador, ele tá querendo meio que não mostrar que tá do lado de ninguém, não mostrar que pensa alguma coisa sobre aquela cena. Ele quer só retratar o que está acontecendo e fazer com que o leitor que interprete. Ele também valoriza ambientes exóticos, né? Como, por exemplo, lugares marginalizados da sociedade. Eles falam muito sobre os cortiços, né? Tanto é que a obra mais famosa do naturalismo brasileiro foi o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que eram basicamente alguns lugares mais marginalizados da sociedade. E preferência por espaços miseráveis e socialmente inferiores. E a gente pode ver por que isso é um texto naturalista. Porque ele não tem pudor nenhum para falar que tem um odor de cárcere, um cheiro acre de suor humano diluído em urina e alcatrão. Negros roncavam profundamente. Não sei o quê. Então, é como se o narrador não tivesse nenhum pudor para descrever o que está acontecendo. Ele trata os seres humanos como se fossem uns animais. E ele não se importa de dar nome. Claro que às vezes ele vai dar nome para os personagens principais. Mas normalmente ele nem dá um nome. Por exemplo, negros de boca aberta. Quem são eles? Não falou o nome. Porque não tem essa necessidade nos textos naturalistas de individualizar as pessoas, de tratar elas pelo nome. Ele quer falar como se fosse uma massa.